Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Estamos iniciando o ano de 2023. Espero que, assim como os outros, Jeová possa continuar abençoando a nossa vida e que possamos sempre fazer a vontade dele. Nesse vídeo nós estaremos considerando o estudo da Sentinela, o estudo 45, que tem o tema Como Jeová nos ajuda a cumprir nosso ministério. Então vamos fazer esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, então, sejam todos bem-vindos. Vamos juntos agora estudar um pouco esse estudo que está muito rico espiritualmente. Então, como Jeová nos ajuda a cumprir nosso ministério? O texto, a base dele é Ezequiel capítulo 2, o versículo 5. Eles certamente saberão que houve um profeta no seu meio. Então, o que veremos no decorrer desse estudo? Neste estudo, vamos ver três coisas que ajudaram o profeta Ezequiel a cumprir sua designação. Relembrar como Jeová ajudou seu profeta vai nos dar ainda mais confiança de que ele também vai nos ajudar a cumprir o nosso ministério. Então vamos iniciar fazendo a leitura e logo após a gente faz as perguntas. Então a leitura do 1. Sabemos que podemos enfrentar oposição ao trabalhar na obra de pregação, e essa perseguição poderá ser ainda maior no futuro. Mas podemos ter certeza de que Jeová vai nos ajudar com o que precisarmos. Por quê? Porque Jeová sempre ajudou seus servos a cumprir suas designações, mesmo quando eram muito difíceis. Pensando nisso, vamos ver algumas coisas que aconteceram na vida do profeta Ezequiel, que pregou para os judeus exilados em Babilônia. Então a pergunta do 1, o que podemos esperar e do que podemos ter certeza? Então a resposta, podemos enfrentar oposição ao trabalhar na obra de pregação e essa perseguição poderá ser ainda maior no futuro. Mas podemos ter certeza de que Jeová vai nos ajudar com o que precisarmos, porque Jeová sempre ajudou seus servos a cumprir suas designações, mesmo quando eram muito difíceis. Leitura do 2. Para que tipo de pessoas Ezequiel tinha que pregar? Jeová disse que eram pessoas insolentes, de coração obstinado e rebelde. Era como se Ezequiel estivesse cercado por espinhos e escorpiões. Não é de admirar que Jeová tenha dito várias vezes para ele: não tenha medo. Ezequiel só conseguiu cumprir a sua designação porque, primeiro, foi Jeová quem o enviou. Segundo, o Espírito Santo deu a força que ele precisava. E terceiro, a palavra de Deus fortaleceu sua fé. Como essas três coisas ajudaram Ezequiel e como podem nos ajudar hoje? Então a pergunta do 2. Como eram as pessoas para quem Ezequiel tinha que pregar e o que vamos ver neste estudo? Então a resposta, Jeová disse que eram pessoas insolentes, de coração obstinado e rebeldes. E nós vamos ver nesse estudo, primeiro, foi Jeová quem o enviou. Segundo, o Espírito Santo deu a força que ele precisava. E terceiro, a palavra de Deus fortaleceu a sua fé. Então nós veremos como isso também pode nos ajudar hoje. Vamos fazer a leitura de Ezequiel, capítulo 2, versículo do 3 ao 6, que diz assim: Ele me disse: Filho do homem, estou enviando você ao povo de Israel, nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus antepassados têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Estou enviando você a filhos insolentes e de coração obstinado. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor Jeová. Quer eles escutem, quer se recusem a escutar, pois são uma casa rebelde. Eles certamente saberão que houve um profeta no seu meio. Mas você, filho do homem,
Não tenha medo deles, nem tenha medo das palavras deles. Embora você esteja cercado por espinhos e abrolhos, e você more entre escorpiões. Não tenha medo das palavras deles, nem fique apavorado por causa da expressão do rosto deles, pois são uma casa rebelde. Subtítulo: Jeová enviou Ezequiel. Leitura do 3. Jeová disse a Ezequiel: Estou enviando você. Essas palavras devem ter fortalecido esse servo fiel. Por quê? Talvez porque ele tenha se lembrado que Jeová disse palavras parecidas quando designou Isaías e Moisés como profetas. Ezequiel também sabia que Jeová tinha ajudado esses dois homens a vencer desafios. Por isso, quando Jeová disse por 2 vezes, Estou enviando você, Ezequiel teve certeza de que teria o apoio de Jeová. Além disso, no livro de Ezequiel encontramos várias vezes esta declaração. Recebi a seguinte palavra de Jeová. E muitas vezes, esse profeta escreveu, recebi novamente a palavra de Jeová. Sem dúvida, Ezequiel sabia que estava sendo enviado por Jeová. Ele também era filho de um sacerdote e, provavelmente, foi ensinado por seu pai que Jeová sempre cuidou de seus profetas. Por exemplo, Jeová tinha dito para Isaque, Jacó e Jeremias, Eu estou com você. Pergunta do 3. Que palavras devem ter fortalecido Ezequiel e como Jeová garantiu que estaria ao lado dele? Então a resposta: Jeová disse a Ezequiel, Estou enviando você. Jeová disse por 2 vezes, Estou enviando você. Então Ezequiel ele teve certeza de que teria o apoio de Jeová. Leitura do 4. Como os israelitas reagiriam à pregação de Ezequiel? Jeová disse, a casa de Israel não vai querer escutá-lo, pois não querem escutar a mim. Ao rejeitar Ezequiel, o povo estava na verdade rejeitando a Jeová. As palavras de Jeová garantiram a Ezequiel que a reação do povo não significava que ele tinha falhado como profeta. Jeová também garantiu a Ezequiel que, quando os julgamentos que ele proclamou começassem a acontecer, o povo saberia que houve um profeta no seu meio. Sem dúvida, essas palavras deram a Ezequiel a força que ele precisava para cumprir seu ministério. Pergunta: o que deve ter fortalecido Ezequiel? Resposta: Jeová garantiu a Ezequiel que a reação do povo não significava que ele tinha falhado como profeta, e Jeová também garantiu a Ezequiel que, quando os julgamentos que ele proclamou começassem a acontecer, o povo saberia que houve um profeta no seu meio. Leitura do 5. Assim como Ezequiel, nós também temos coragem para pregar porque sabemos que foi Jeová que nos enviou. Jeová nos designou como suas testemunhas. E essa é uma grande honra. Jeová disse para Ezequiel, não tenha medo. Da mesma forma, ele diz para nós, não fiquem apavorados. Por que não precisamos ter medo dos opositores? Porque, assim como Ezequiel, somos enviados por Jeová e temos o apoio dele. Vamos fazer a leitura de Isaías 44:8, que diz assim: Não fiquem apavorados nem fiquem paralisados de medo. Não contei e anunciei isso a cada um de vocês antecipadamente? Vocês são as minhas testemunhas. Existe outro Deus além de mim? Não, não há nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Então a pergunta do 5. De acordo com Isaías 44:8, o que nos dá coragem? Resposta: porque assim como Ezequiel, somos enviados por Jeová e temos o apoio dele. Leitura do 6. Jeová promete que vai nos ajudar. Por exemplo, antes de Jeová dizer, vocês são as minhas testemunhas, ele disse, quando você passar pelas águas, estarei com você. E quando atravessar rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não ficará chamuscado, nem será queimado pelas chamas.
Ao pregarmos, muitas vezes encontramos dificuldades comparadas a uma enchente e problemas comparados ao fogo. Mesmo assim, com a ajuda de Jeová, continuamos pregando. Assim como nos dias de Ezequiel, a maioria das pessoas hoje rejeita a nossa mensagem. Mas nós sabemos que a reação delas não significa que estamos falhando como testemunha do nosso Deus. O que nos consola e nos dá força é saber que Jeová se agrada quando continuamos a declarar sua mensagem fielmente. O apóstolo Paulo disse: cada um receberá a sua própria recompensa, segundo o seu próprio trabalho. Uma irmã que é pioneira já por muitos anos disse: o que me dá alegria é saber que Jeová recompensa o nosso esforço. Pergunta do 6, parte A. Que palavras de Jeová nos garantem que temos o apoio dele? Então a resposta: quando você passar pelas águas, estarei com você. E quando atravessar rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não ficará chamuscado, nem será queimado pelas chamas. Pergunta parte B. O que nos consola e nos dá forças? Resposta: o que nos consola e nos dá forças é saber que Jeová se agrada quando continuamos a declarar sua mensagem fielmente. Subtítulo: O Espírito Santo fortaleceu Ezequiel. Ezequiel viu o quanto o Espírito Santo é poderoso. Ele teve uma visão de um carro celestial e viu que o Espírito Santo estava dando poder aos anjos e movendo as rodas gigantescas desse carro. Qual foi a reação dele? Ezequiel escreveu o que aconteceu. Ao ver isso, prostrei-me com o rosto por terra. Ele ficou tão impressionado com o que viu que caiu no chão. Depois disso, toda vez que ele se lembrava dessa impressionante visão, Ezequiel provavelmente se sentia fortalecido, por saber que, com a ajuda do Espírito de Jeová, ele conseguiria realizar seu ministério. Pergunta do 7. Como Ezequiel se sentia quando pensava na visão que teve? Então a resposta: Ezequiel provavelmente se sentia fortalecido por saber que, com a ajuda do Espírito de Jeová, ele conseguiria realizar seu ministério. Então também pode utilizar a imagem da capa, tá? Quando der esse comentário. Leitura do 8 e do 9. Jeová disse para Ezequiel: Filho do homem, fique de pé para que eu fale com você. Essa ordem, junto com o Espírito Santo de Deus, deu a força que Ezequiel precisava para ficar de pé. Ezequiel escreveu: Espírito entrou em mim e me fez ficar de pé. A partir desse momento e durante todo o seu ministério, Ezequiel foi guiado pela mão de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus fortaleceu Ezequiel para a sua designação: pregar aos de cabeça dura e de coração obstinado. Jeová disse a Ezequiel: Eu fiz o seu rosto tão duro como o rosto deles, e a sua testa tão dura como a testa deles. Fiz a sua testa igual a um diamante, mais dura do que uma pedra. Não tenha medo deles, nem fique apavorado por causa da expressão do rosto deles. Era como se Jeová estivesse dizendo para Ezequiel: Não deixe que a teimosia desse povo desanime você. Eu vou fortalecê-lo. Depois disso, o Espírito de Deus conduziu Ezequiel ao território em que ele iria pregar. Ezequiel escreveu: A mão de Jeová era forte sobre mim. Levou uma semana para Ezequiel entender plenamente a mensagem que tinha que proclamar e assim conseguir falar com convicção. Então, Jeová disse para ele ir a um vale onde o Espírito entraria nele. A partir daí, Ezequiel estava pronto para começar seu ministério. Então a pergunta do 8 e 9, parte A. Que ordem Jeová deu para Ezequiel? Então a resposta: Jeová disse para Ezequiel: Filho do homem, fique de pé, para que eu fale com você. Parte B.
Que ajuda Jeová deu para Ezequiel enfrentar a dificuldade no seu território? Então a resposta: durante todo o seu ministério, Ezequiel foi guiado pela mão de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus fortaleceu Ezequiel para sua designação: pregar aos de cabeça dura e de coração obstinado. Subtítulo: O Espírito Santo nos fortalece. Leitura do 10. De que ajuda precisamos para realizar o trabalho de pregação? Para responder, pense de novo no que aconteceu com Ezequiel. Antes de começar a pregar, Ezequiel recebeu forças por meio do Espírito Santo. Hoje, assim como no caso de Ezequiel, nós só conseguimos pregar por causa da ajuda do Espírito Santo. Precisamos dessa ajuda porque Satanás está em guerra contra nós e quer nos fazer parar de pregar. Do ponto de vista humano, podemos parecer completamente indefesos, mas por meio da pregação estamos vencendo esse inimigo. Quando participamos na pregação, mostramos que não temos medo das ameaças de Satanás, e isso é uma derrota para ele. Então, a que conclusão chegamos ao saber que conseguimos pregar apesar de oposição? Fica claro que temos a aprovação de Jeová e que ele nos dá seu Espírito Santo. Pergunta do 10. De que ajuda precisamos para conseguir pregar e por quê? Então a resposta: antes de começar a pregar, Ezequiel recebeu forças por meio do Espírito Santo. Nós só conseguimos pregar por causa da ajuda do Espírito Santo. E nós precisamos dessa ajuda porque Satanás está em guerra contra nós e quer nos fazer parar de pregar. Leitura do 11. Jeová tornou o rosto e a testa de Ezequiel duros como uma pedra, por assim dizer. Isso nos dá a garantia de que o Espírito Santo pode nos fortalecer para vencermos qualquer problema que enfrentarmos na pregação. Mas o que podemos fazer para continuar recebendo o Espírito Santo? Precisamos orar constantemente, tendo a certeza de que Jeová vai nos ouvir e nos dar Espírito Santo. Jesus ensinou: persistam em pedir, persistam em buscar, persistam em bater. Como resultado, Jeová dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então a pergunta do 11: o que o Espírito Santo fará por nós e como podemos continuar recebendo Espírito Santo? Então a resposta: o Espírito Santo pode nos fortalecer para vencermos qualquer problema que enfrentarmos na pregação. Mas para isso precisamos orar constantemente, pedindo Espírito Santo. E Jesus nos ensinou que nós precisamos buscar, pedir e bater. E o resultado, Jeová dará o seu Espírito Santo. Subtítulo: a palavra de Deus fortaleceu a fé de Ezequiel. Leitura do 12. O Espírito de Deus deu a Ezequiel a força e a coragem que ele precisava para pregar. Além disso, a palavra de Deus fortaleceu a fé de Ezequiel. Em uma visão, Ezequiel viu uma mão segurando um rolo. De onde veio esse rolo? O que estava escrito nele? E como isso fortaleceu a fé de Ezequiel? O rolo veio direto do trono de Jeová. Provavelmente, Jeová usou um dos 4 anjos que Ezequiel já tinha visto para entregar o rolo a ele. Nesse rolo estavam escritas as palavras de Deus, uma longa mensagem de julgamento que Ezequiel tinha que declarar ao povo rebelde que estava exilado. Essa mensagem estava escrita na frente e no verso do rolo. Então vamos fazer a leitura de Ezequiel, capítulo 2, versículo 9, até o capítulo 3, o versículo 3, que diz assim: Quando eu olhei, vi uma mão estendida para mim, e nela vi um rolo escrito. Ele o desenrolou diante de mim, e o rolo estava escrito na frente e no verso. Nele estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e ais. Então ele me disse: Filho do homem,
coma o que está diante de você. Coma este rolo e depois vá, fale à casa de Israel. Então abri a boca e ele me fez comer o rolo. Ele acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que lhe dou e encha o estômago com ele. Então comecei a comê-lo e na minha boca ele era doce como mel. Então a pergunta do 12. De acordo com Ezequiel 2:9, no capítulo 3, versículo 3, de onde veio o rolo e o que estava escrito nele? Então a resposta: o rolo veio direto do trono de Jeová, provavelmente entregue por um dos anjos que Ezequiel já tinha visto. E nesse rolo estava escrito as palavras de Deus, mensagem de julgamento que Ezequiel tinha de declarar ao povo rebelde que estava exilado. Leitura do 13. Jeová disse para seu profeta comer o rolo e encher o estômago com ele. E foi exatamente isso que Ezequiel fez. O que essa parte da visão significa? Ezequiel precisava entender muito bem a mensagem que ele iria declarar. Ele precisava acreditar nela e falar com convicção. Mas, depois de comer o rolo, algo inesperado aconteceu. Ezequiel descobriu que o rolo era doce como mel. O que isso significa? Ou o que isso significava? Para ele, ter a honra de representar a Jeová era uma experiência doce, agradável. Ezequiel estava muito grato por Jeová, o teu escolhido para servir como seu profeta. Pergunta do 13. O que Jeová disse para Ezequiel fazer com o rolo e por que ele era doce? Então a resposta: Jeová disse para seu profeta comer o rolo e encher o estômago com ele. E para Ezequiel era uma honra representar Jeová, e era uma experiência doce, agradável. Leitura do 14. Depois, Jeová disse a Ezequiel: Aceite no coração e escute todas as palavras que lhe digo. Jeová estava dizendo para Ezequiel guardar na mente o que estava escrito no rolo e meditar nisso. Era isso que iria fortalecer a fé de Ezequiel. Ele também teria que declarar ao povo a poderosa mensagem que estava no rolo. Com a mensagem de Deus em seu coração e em sua boca, Ezequiel estava pronto para aceitar e cumprir sua designação. Então a pergunta do 14. O que ajudou Ezequiel a aceitar sua designação? Resposta. Jeová disse a Ezequiel: Aceite no coração e escute todas as palavras que lhe digo. Para Ezequiel, guardar na mente o que estava escrito no rolo e meditar nisso. Era isso que iria fortalecer a fé de Ezequiel. Subtítulo: A palavra de Deus fortalece nossa fé. Leitura do 15. Assim como Ezequiel, para conseguirmos perseverar na pregação, precisamos fortalecer nossa fé através da palavra de Deus e aceitar no coração tudo que Jeová diz. Hoje, Jeová se comunica com a gente por meio da Bíblia. Então, o que podemos fazer para que a palavra de Deus continue influenciando nossos pensamentos, sentimentos e motivações? Pergunta do 15. Para perseverarmos na pregação, o que precisamos aceitar no coração? Resposta: precisamos fortalecer nossa fé através da palavra de Deus e aceitar no coração tudo o que Jeová diz. Leitura do 16. Quando nos alimentamos e digerimos o que comemos, nosso corpo fica mais forte e saudável. Da mesma forma, quando estudamos a palavra de Deus e meditamos no que lemos, nossa fé fica mais forte. É isso que aprendemos com a visão do rolo. Jeová quer que a gente encha o estômago, por assim dizer, com sua palavra. Isso significa que ele quer que entendamos bem a Bíblia. Podemos fazer isso por meio da oração, leitura e meditação. Primeiro, oramos para preparar o nosso coração e conseguir entender os pensamentos de Deus. Depois, lemos uma passagem da Bíblia. Daí,
fazemos uma pausa para meditar no que acabamos de ler. Qual vai ser o resultado? Nós vamos entender a palavra de Deus cada vez mais e isso vai fortalecer nossa fé. Pergunta do 16. O que precisamos fazer para entender bem a palavra de Deus? Resposta. Quando estudamos a palavra de Deus e meditamos no que lemos, nossa fé fica mais forte. Então podemos fazer isso por meio da oração, da leitura e da meditação. Leitura do 17. Por que é tão importante ler a Bíblia e meditar nela? Porque é isso que vai nos dar forças para pregar a mensagem do reino. Isso também vai nos ajudar no futuro, quando possivelmente teremos que proclamar uma forte mensagem de julgamento. Além disso, quando meditamos nas maravilhosas qualidades de Jeová, nossa amizade com Ele fica ainda mais forte. Dessa forma, vamos ter algo muito doce e agradável, paz interior e contentamento. Então a pergunta do 17, por que é tão importante meditar no que lemos na Bíblia? Então nessa resposta aqui nós temos 3 pontos, então você pode comentar os 3 ou apenas um. Então o primeiro, porque é isso que vai nos dar forças para pregar a mensagem do reino. Isso também vai nos ajudar no futuro, quando possivelmente teremos que proclamar uma forte mensagem de julgamento. E quando meditamos nas maravilhosas qualidades de Jeová, nossa amizade com Ele fica ainda mais forte. Subtítulo: Forças para perseverar. Leitura do 18. Ezequiel era um profeta inspirado por Deus, mas nós não somos. Mesmo assim, estamos determinados a continuar pregando a mensagem inspirada da Bíblia até que Jeová diga que não precisamos mais realizar esse trabalho. Quando a hora do julgamento chegar, as pessoas em nosso território não vão poder dizer que não foram avisadas ou que Deus se esqueceu delas. Em vez disso, elas vão ter que reconhecer que a mensagem que pregávamos era de Deus. Pergunta do 18. O que as pessoas em nosso território vão ter que reconhecer? Então a resposta: quando a hora do julgamento chegar, as pessoas em nosso território vão ter que reconhecer que a mensagem que pregávamos era de Deus. Leitura do 19. O que nos dá forças para cumprir o nosso ministério? As mesmas 3 coisas que fortaleceram Ezequiel. Nós conseguimos pregar porque, primeiro, temos certeza de que fomos enviados por Jeová. Segundo, somos fortalecidos pelo Espírito Santo. E terceiro, nos alimentamos da palavra de Deus. Com a ajuda de Jeová, teremos a força necessária para continuar nosso ministério e perseverar até o fim. Pergunta do 19. O que nos dá forças para cumprir nosso ministério? Então a resposta são as mesmas 3 coisas que fortaleceu Ezequiel. Primeiro, temos certeza de que fomos enviados por Jeová, somos fortalecidos pelo Espírito Santo e nos alimentamos da palavra de Deus. Então, com a ajuda de Jeová, nós teremos a força necessária para continuar nosso ministério e perseverar até o fim. Então, as perguntas de recapitulação. Por que é importante lembrar que somos enviados por Jeová? Então, a resposta: bem, é importante lembrarmos disso porque somente por meio da ajuda protetora de Jeová que nós temos essa capacidade e essa proteção. Então, assim como Jeová ele falou que estaria com Ezequiel, que iria enviá-lo, então isso foi uma garantia que Jeová estaria do lado dele até o fim, independentemente do que acontecesse naquele ministério. Então, quando nós sabemos que temos o apoio de Jeová, a proteção de Jeová, isso com certeza nos dá coragem e determinação de continuar fazendo a vontade de Jeová. A segunda pergunta: por que é importante lembrar que somos fortalecidos pelo Espírito de Deus? Então a resposta: pois é somente por meio do Espírito Santo de Deus que nós temos a força necessária para fazer essa obra. Então, quando sabemos que Jeová nos conduz por meio do seu Espírito Santo, nos ajuda a fazer esse ministério,
nós temos a garantia de que conseguiremos fazer com determinação, coragem e principalmente da maneira como Jeová deseja. A última pergunta: por que é importante lembrar que somos alimentados pela palavra de Deus? Então a resposta: porque isso nos dá a força necessária também para continuar pregando as boas novas. Isso nos ajuda a perseverar, pois quando estudamos a palavra de Deus, meditamos, lemos, isso fortalece a nossa fé, pois a leitura e a meditação nos faz com que fiquemos mais preparados para enfrentar as adversidades que possamos encontrar em nosso ministério. Então, o conjunto dessas coisas, leitura, meditação e oração, vai nos ajudar a perseverar nas provas difíceis que podem vir pela frente, principalmente quando tivermos de pregar uma mensagem também de proclamação. Que ao chegar esse dia, possamos também ser protegidos por Jeová, ter o Espírito Santo e estar capacitado pela palavra de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao fim dessa consideração. Espero que possa ajudar vocês de alguma forma na sua preparação e que assim, por meio de comentários simples, mas objetivos, você possa ser beneficiado e também ajudar a sua congregação. Obrigado a todos pela presença, pela participação em espírito e espero que Jeová possa continuar abençoando a cada um de vocês. Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.